Oi, oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula gravada da gente nessa semana. E a aula gravada dessa semana tem como objetivo a gente retomar o nosso formulário avaliativo, fazer a correção dele para que vocês sanem as dúvidas acerca das questões que lá estavam, ok? Então, a ideia central é exatamente retomar todas as questões que estão ali, retomar os assuntos, e caso vocês ainda tenham dúvidas, não se sintam envergonhados em mandar uma mensagem e perguntar, ok? Tranquilo? Vamos lá? Então, só lembrando, gente, que esse formulário a gente fez em cima das questões, em cima dos textos, das referências que nós tínhamos na matriz do PAS. Então, a primeira coisa foi o clipe oficial dessa música. A gente colocou aqui o clipe, depois vocês podem assistir com tranquilidade. E nós colocamos o fragmento da música Chuva aqui para vocês. Então, é uma música rica em elementos de adjetivação. E em cima desse texto, nós trabalhamos com as classes gramaticais. Então, a respeito das classes morfológicas ou gramaticais, a mesma coisa, tá? Assinale as alternativas corretas. Os termos quente, frio e da atmosfera são classificados como adjetivos, uma vez que caracterizam os substantivos aos quais se referem. Gente, ar quente, ar frio, a gente precisa só tomar um pouquinho de cuidado. Tem aqui um elemento de adjetivação e tudo mais. E aí depois era da atmosfera e a gravidade da atmosfera. Esse da atmosfera, gente, é uma locução, não é um adjetivo puro, ok? Então, esse item fica falso exatamente porque a gente não tem características idênticas aqui. Eu tenho adjetivo, adjetivo, mas isso daqui é o quê? Uma locução adjetiva. Então, não é um adjetivo puro, como deixa aqui claro. Item B. E se eu te conto como acontece a chuva, os pronomes eu e te, embora apresentem funções sintáticas diferentes, são classificados como pronomes pessoais. Certíssimo, certíssimo. O eu é pronome pessoal do caso reto e o te é pronome pessoal do caso oblíquo de segunda pessoa. Em você vem para o meu mundo, a opção do artigo determinado não acarretaria prejuízo na sentença. Você vem para meu mundo. Gente, item corretíssimo, pode manter esse item aí como certinho. Não acarreta nenhum prejuízo semântico aí pro texto, nem sintático. Os termos quando e porquê são classificados morfologicamente como pronomes interrogativos. Vamos pensar o seguinte, nós até falamos desse pronome aqui. Gente, o porquê junto, sem acento, é conjunção. Para ser um pronome interrogativo, ele precisa ser separado. Se for sem acento, início de frase, com acento no final de frase. O substantivo terra é classificado como comum. Amores, o erro já está aí. Se fosse comum, ele viria com letra minúscula. E terra aqui está no sentido de planeta e não de terra, terreno. Então, substantivo próprio, ok? Questão 2. A anteposição do adjetivo ao substantivo é um recurso expressivo que pode alterar o valor semântico do adjetivo e atribuir maior subjetividade ao texto. Assinale a alternativa em que isso ocorre. Então, português tem a possibilidade da gente ter o adjetivo antes ou depois, só que há uma mudança semântica aí, ok? Então, por trás do frio coração escondia-se uma doce menina. Amores, aqui nós temos dois adjetivos antepostos ao substantivo: frio coração e doce menina. Não é uma menina que tem doçura, realmente doçor, não é nem doçura, que não tem, que tenha doçor, que seja doce ao paladar. É a ideia de
doçura, de ser uma pessoa meiga, doce. E frio coração não é paladar, não é tato aí propriamente dito, mas sim uma pessoa que tem frieza nas atitudes. Então aqui a gente tem aí uma subjetividade bem pautada e um valor semântico diferente. Nos demais casos, eu posso alterar brancas nuvens, forte chuva, chuva forte, geleira enorme ou enorme geleira, que continua tendo o mesmo sentido, ok? Descubra o que aconteceria se o gelo do mundo derretesse. A gente tem aqui um fragmento de texto desse site. Uma das consequências da poluição como um todo é o aumento da temperatura média do planeta. Gases poluentes corroem a camada de ozônio e deixam menos protegidos. Quando a temperatura sobe, o gelo derrete mais rápido. Essa lógica vale para tudo, desde o sorvete na praia até as geleiras da Terra. Mas o que será que aconteceria se todas as geleiras do mundo descongelassem? A National Geographic fez um mapa interativo que nos permite acompanhar essa situação hipotética em várias partes do mundo. Várias regiões ficariam completamente embaixo d'água e desapareceriam. Confira. Amores, questão 3. É correto afirmar que no último parágrafo do texto, o pronome demonstrativo essa foi empregado erroneamente? Amores, sim. Pois o pronome se refere a uma situação que não foi apresentada, ou seja, uma situação que deveria ser catafórica e não anafórica. Então, se é catafórica, não pode ser o pronome essa, tem que ser o pronome esta, ok? Agora sim, vamos voltar lá no textinho rapidinho para mostrar algo a vocês. Não está voltando. Eita, não voltou. Agora voltou. Agora sim, vamos lá. A National Geographic fez um mapa interativo que nos permite acompanhar essa situação hipotética em várias partes do mundo. Pessoas, qual é a situação hipotética em várias partes do mundo? Eu já dei a deixa para vocês, porque o meu computador travou aqui. Ai, que chato. A situação é o derretimento das geleiras. Então, foi mencionado anteriormente. Se foi mencionado anteriormente, é anafórico. Anafórico, então a gente usa o essa e não o esta. Então, essa situação aqui está corretíssima. Então, o item que vocês devem marcar é o não, pois a relação estabelecida no texto é anafórica. Isto é, o pronome demonstrativo retoma um elemento já mencionado anteriormente, que era o derretimento das geleiras em várias partes do mundo. Logo, foi devidamente empregado, ok? Então, a resposta e o gabarito correto é não. Ele está certíssimo, o uso do essa está certíssimo dentro do texto. No último período do primeiro parágrafo, para evitar a repetição de termos e garantir a coesão, o autor utilizou um substantivo derivado. Vamos ver se meu computador não trava para eu mostrar para vocês aqui. Então, aqui, galerinha, no último período, volta lá, no último período do primeiro parágrafo. Vamos lá. Mas será que aconteceria, o que será que aconteceria se todas as geleiras do mundo descongelassem? Então, geleiras, galerinha, sem sombra de dúvidas, sim, ele utiliza no penúltimo e no último período, tá? Então, ele estava aqui falando de gelo, 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 e nesses dois últimos períodos ele usou geleira. Então, para evitar aqui uma repetição vocabular, geleira é uma palavra derivada de gelo. Então, o item certíssimo aí é o item B, ok? As ondas de gelo das geleiras. Um dos efeitos do aquecimento global pode ser a alteração do movimento das geleiras.
Ele pode se tornar mais rápido ou até mesmo apresentar descargas súbitas e intensas, feito ondas de gelo. As geleiras são grandes massas de gelo que se formam nos continentes. Durante o inverno, camadas sucessivas de neve caem e, ao se acumular, compactam e se cristalizam, formando gelo. No verão, o aumento das temperaturas causa o derretimento do gelo, e a diferença entre o acúmulo de massa no inverno e a perda de massa no verão irá determinar se uma geleira está se expandindo ou diminuindo. Toda geleira corre feito um rio de gelo. Por causa da gravidade, a massa de gelo acumulada em pontos mais altos do relevo se desloca lentamente para os pontos mais baixos. Diversos fatores influenciam a velocidade e a forma como se dá o movimento das geleiras. A respeito dos termos destacados no texto, é correto afirmar que, no primeiro parágrafo, o termo de gelo é um substantivo. No último parágrafo, o termo destacado é um artigo indefinido e foi indevidamente empregado, pois não se trata de qualquer rio, e sim de um rio específico. Amores, vamos já eliminando aqui. O de gelo que aparece aqui, gente. Opa! Hoje tá travando tudo. O de gelo que aparece aqui é um adjunto, é um adjunto adnominal de ondas. E esse adjunto adnominal, gente, é formado por uma locução adjetiva. Então, não rola. Toda geleira corre feito um rio de gelo. Esse um rio de gelo aqui é um artigo indefinido, certinho. E foi indevidamente empregado? Não, foi devidamente empregado, porque é para qualquer tipo de rio de gelo. Então, é genérico. O termo que é um pronome relativo e retoma grandes massas de gelo. Certíssimo, certíssimo. Ok? O adjetivo intensas caracteriza os efeitos do aquecimento global. Os efeitos do aquecimento global, não, gente. Intensas aqui são as descargas. Ele pode se tornar mais rápido ou até mesmo apresentar descargas súbitas e intensas. Então, descargas é que é intenso aqui. Então, não é para o aquecimento global. O aumento foi substantivado pelo artigo o. Vamos dar uma olhada nisso daqui, gente, sem sombras de dúvida, senão seria eu aumento, o verbo no presente do indicativo. Então, o substantivou esse termo aqui. No segundo parágrafo do texto, a ausência de artigo em camadas sucessivas de neve e a presença do artigo em derretimento do gelo fazem com que o sentido dos substantivos aos quais se relacionam sejam, respectivamente, genérico e específico. O uso do artigo indefinido ou a ausência de artigo traz uma característica de generalização, gente. Então, é item aí marcado como genérico. E o uso do artigo definido traz a ideia de especificidade, o que configura, gente, o gabarito como letra C. No fim, nós temos aqui alguns trechos que estão em grifo e a nossa questão nos pede o seguinte: assinale as alternativas em que a reescrita proposta altera os sentidos e ou correção do texto. Amores, quais alterações eu tenho aqui de sentido? Quais alternativas? Alternativa B, em todo o continente, a maioria das geleiras, os rios de gelo que correm do topo das montanhas, está sumindo. Então, aqui a ideia vem como os rios de gelo somente de topo de montanhas. Então, as geleiras somente de montanhas. E o item D, no Himalaia, a cadeia de montanhas mais altas do mundo, 2/3 das geleiras podem entrar em colapso, provocando primeiro enchentes catastróficas na China, Índia e Nepal, e depois falta de água em toda esta região super povoada. Essa cabe a gente voltar lá rapidinho no texto. Eita, tá sempre passando errado. No Himalaia, a mais alta cadeia de montanhas do mundo, 2/3 da geleira podem entrar em colapso,
provocando primeiro enchentes catastróficas na China, Índia e Nepal, e depois falta de água em toda essa região superpovoada. Amores, aqui ele alterou esta, e o esta é aquilo que ainda vai ser dito. Então, deveria ser um essa, que seria retomada dessas 3 regiões aqui, como catastrófico, com ausência, inclusive, de água. Pessoas, espero que vocês tenham sanado as dúvidas direitinho. Se houver qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo, beijo grande no coração de todos vocês. Uma boa semana de estudos.